tema que a gente vai falar hoje vai ser pioartrites. Então, quais que são os objetivos? Definição, vias de contaminação, epidemiologia, fatores predisponentes, diagnóstico diferencial, exames de imagem, de sangue, punção articular, tratamento e as complicações. Qual que é a definição de pioartrite? É uma infecção do líquido sinovial dentro da cápsula articular, né? E as vias de contaminação? Ela pode ser hematogênica, inoculação direta ou contiguidade. Então, as hematogênicas é uma infecção de um sítio distante, uma meningite, uma infecção do trato urinário, uma pneumonia ou disseminada pelo uso de drogas endovenosas, né? Inoculação direta pode ser por um trauma que fez uma porta de entrada na região, uma punção articular, eventualmente um procedimento cirúrgico prévio no local, né? E as por contiguidade, por uma infecção ou óssea ou de partes moles ao redor da articulação que acaba por contiguidade invadindo a articulação e causando uma infecção articular, né? Qual que é a epidemiologia das pioartrites? Mais ou menos 2 a 10 casos a cada 100 mil por ano, né? Muito mais comum nos membros inferiores, então 60% a 80% são nos membros inferiores, sendo o joelho o local mais acometido, né? Ela é mais comum em adultos, apesar da suscetibilidade dos idosos e das crianças, e a bactéria mais prevalente é o Staphylo aureus, tá? Os fatores predisponentes, eles são divididos em articulares ou sistêmicos, né? Então, os articulares, pode ter um trauma prévio no local, pode ter uma artropatia hemofílica, pode ter uma osteoartrose ou uma artrite reumatoide na articulação. Os sistêmicos estão relacionados com uma baixa da imunidade, então, paciente com câncer, alcoolismo, diabetes, cirrose ou uremia, estão todos relacionados com a incidência de pioartrite, né? Também tem um pouco a ver com a idade ou com uma condição clínica do paciente. Então, lembrar que pacientes de menos de 2 anos, principalmente os sem vacina, estão suscetíveis a hemófilos. Adultos jovens, sexualmente ativos, pode ter infecção por gonococo. Paciente usuário de droga endovenosa tem que lembrar de pseudomonas. Paciente com lúpus ou anemia falciforme, lembrar de salmonela. E pacientes imunossuprimidos, lembrar das micobactérias e fungos, tá? As pioartrites têm uma série de diagnósticos diferenciais, então trauma, uma artrose induzida por cristais, hemartrose, uma infecção óssea, cisto de Baker, trombose, sinovites ou desarranjos mecânicos. Então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso, mas lembrar que a infecção articular é uma urgência, então a gente sempre tem que priorizar quando a gente suspeitar desse diagnóstico. Exames de imagem. Algum exame de imagem é suficiente para fazer o diagnóstico? Não. Nenhum exame de imagem acaba fechando o diagnóstico de artrite séptica. Qual que é a importância das radiografias, por exemplo? Radiografias, a gente pode ver alterações indiretas. É importante para avaliar diagnósticos diferenciais, porque no início do quadro das pioartrites ela é normal. E o ultrassom é importante? O ultrassom pode ver pequenas coleções, pode ver alguns grumos dentro da articulação, mas ele é mais importante para um eventual auxílio em algumas punções que estiverem complicadas, né? Exames de tomografia, ressonante e cintilografia podem até ter o seu valor, mas eles não fecham o diagnóstico e não têm tão bom custo-benefício, né, para essa investigação, tá bom? Exames de sangue são importantes? São muito importantes. Hemograma, hemocultura, VHS e PCR. O hemograma, normalmente só 50% dos casos acaba sendo positivo, né? Então é muito importante lembrar das provas inflamatórias, principalmente o VHS e PCR, que numa vigência de uma infecção, elas vão estar elevadas, tá bom? E a punção articular? Pesquisa de Gram, cultura com antibiograma, são todos dados que você vai tirar da punção. Porém, só 18 a 48% tem culturas negativas, né? Então, como que a gente vai fechar o diagnóstico? A gente às vezes tem um caso duvidoso, né? Então tem que lembrar de fazer a citologia da punção. Então lembrar que um aumento grande do número de leucócitos e um diferencial de neutrófilos aumentado é sugestivo de artrite séptica, né? Então alguns casos, algumas bibliografias vai estar 80 mil, outras 50 mil, algumas bibliografias você vai encontrar 75%, outras 90%, mas lembrar que um aumento grande é bastante sugestivo de artrite séptica. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que você vai ter uma proteína aumentada no líquido sinovial e uma glicose diminuída. Então são todas ferramentas que a gente tem que usar para fazer um diagnóstico preciso, né?
E o tratamento? O tratamento a gente vai se basear em 3 princípios para fazer esse tratamento. O primeiro é o princípio de drenagem articular. Então a drenagem pode ser feita aberta, pode ser feita por artroscopia, mas você tem que drenar, você tem que tirar todo aquele líquido sinovial que está com infecção, tá bom? E lavar bem com soro fisiológico, tá bom? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da antibiótico-terapia, né? E aí cada serviço, né, cada local vai ter os seus protocolos de antibiótico, mas é importante lembrar, né, de fazer uma antibiótico-terapia de amplo espectro no começo, uma vez que você não sabe o que está causando essa infecção, qual bactéria que está causando. Depois você vai guiar o seu antibiótico de acordo com as culturas que você vai colher no intraoperatório. E o terceiro princípio é um repouso articular. Então você vai deixar a articulação numa posição que ela fica, né, mais estável, uma posição que o paciente fica mais confortável. Então, cada articulação, quadril, joelho, tornozelo, cotovelo, punho, cada articulação tem a sua posição de repouso, mas é importante não esquecer desse fator que ele é muito importante. E as complicações? As complicações de uma artrite séptica podem ser locais ou sistêmicas, né? As complicações sistêmicas são quando essa infecção ela se dissemina, né, pela corrente sanguínea. Então, ela pode causar a sepse, né, e eventualmente até mesmo óbito, né? Então são complicações graves. E as complicações locais, as complicações de destruição da cartilagem articular, destruição da placa de crescimento, né, se eventualmente for uma criança com a físia aberta, e uma osteomielite, né, uma infecção óssea ali por contiguidade no local. Então são complicações graves também que vão atrapalhar no desenvolvimento locomotor do paciente, tá bom? Essas são as bibliografias e as leituras complementares que a gente recomenda. Muito obrigado.